Irmãos, nós daremos continuidade às nossas explanações bíblicas no livro de Gênesis. Hoje, Gênesis capítulo 24, versículos 62 a 67. Livro de Gênesis, capítulo 24, versículos 62 a 67. A palavra de Deus nos diz assim, Gênesis 24, 62 a 67. Ora, Isaque vinha de caminho de Beer-Lahai, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaque, apeou do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou Rebeca, e essa lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim, foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Vamos orar. Ó Santo Deus, lemos a Tua palavra, queremos ouvir a Tua voz. Fale conosco, por intermédio desse lindo encontro no casamento, em nome de Jesus. Amém. Bem-vindos a mais um casamento. Esse de Isaque e Rebeca. Um momento lindo, emocionante, épico, como todos os casamentos que participamos. Momento do encontro do noivo com a sua noiva. Momento de festa dos familiares. Momento de entrega da noiva, do pai, da mãe, que concede à noiva que vai agora iniciar uma nova família. Meus irmãos, o texto de Gênesis 24 é o texto mais longo de Gênesis, e nele está o discurso mais longo de todo o livro. A história narra, antes de falarmos propriamente desse grande casamento, o nome de 3 mulheres que eu gostaria que os irmãos marcassem na sua mente. O primeiro é o nome de Milca, casada com Naor, filho, ou melhor, irmão de Abraão. Logo depois de falar dos descendentes de Milca, a palavra nos fala acerca do último texto que eu preguei na igreja, da morte de Sara. A tenda de Israel estava vazia. Não havia a matriarca que representava todo o cuidado de Deus na vida do povo ao lado de Abraão. A tenda estava vazia, não havia mãe em Israel. Para então chegarmos ao terceiro nome, o nome de Rebeca, que parece providenciar uma grande solução. O grande problema desse texto se encontra novamente na tensão da narrativa acerca da vida de Abraão. Falamos acerca das 3 grandes promessas que Abraão tinha: ser dono de uma terra, e ele obteve essa promessa quando comprou a caverna de Macpela, onde sepultou a sua esposa, mostrando para a igreja que toda terra prometida se inicia num sepulcro.
Depois, a grande promessa de Abraão, que já havia sido concretizada com o nascimento do seu filho Isaque. Ele foi pai de um menino que daria agora continuidade ao povo de Deus, à descendência do povo de Deus. Mas agora um novo problema, diante da terceira tensão. Sara morre, Abraão já está velho, não tem mais condições de ter um filho, a sua esposa, que era também parte da promessa, não está mais entre eles. Isaque era a única esperança para a continuidade do povo de Deus. Isaque era a solução para que o povo de Deus continuasse se expandindo pela terra. Já era Isaque da idade de 40 anos. E até agora, nada. Poxa, pastor, mas se Abraão teve um filho com 100, Isaque com 40 e não está casado, está tudo certo. Ou não, irmãos? Há uma grande tensão nesse texto, preocupante. Abraão está habitando no meio dos cananeus, e a linhagem da promessa não é aquela região. A linhagem da promessa é a família de Abraão. Isaque não podia se casar com qualquer mulher cananeia. Isaque precisava se casar com alguém da descendência de Abraão. Mas buscar quem? Não há habitantes naquela terra que façam parte da linhagem da promessa. O que Abraão vai fazer para continuar a sua visão de expandir o povo de Deus sobre a terra? Abraão manda chamar o seu servo de confiança, Eliezer. E ele então faz um juramento diante de Abraão. Abraão diz assim: meu servo, eu já estou velho, eu não tenho condições de continuar a linhagem do povo de Deus. Eu preciso que o meu filho continue essa missão. Vá até minha terra e encontre uma mulher para o meu filho. Trato feito? Trato feito. Eliezer, Abraão, melhor dizendo, estava sentado, toma a mão do seu servo, coloca debaixo da sua coxa, e esse era o sinal de uma promessa. Você não pode quebrar essa promessa, ó servo. Eliezer então parte com a sua comitiva. Diz a palavra do Senhor que 10 camelos com as riquezas de Abraão, e ele vai rumo à terra. Anda 740 quilômetros. E Eliezer não faz ideia de quem que ele está procurando. Mais de um mês de viagem. Ele chega na terra, mas ele não sabe quem que ele está procurando. Ele fez uma promessa que ele encontraria uma mulher para Isaque. Quem seria a mulher doida que ia partir com uma comitiva desconhecida para casar com um cara que ela nunca viu na vida? Irmãos, Eliezer parte para uma missão impossível. Mas antes de partir, Abraão diz para o seu servo que o anjo do Senhor iria com ele. Não tenha medo, Eliezer. O anjo do Senhor irá adiante de ti, e você encontrará a mulher certa para o meu filho. Eliezer chega numa terra desconhecida, procurando uma mulher que ele não sabe quem é, e pensando se essa mulher vai topar essa ideia louca de andar mais 740 quilômetros para casar com um noivo que ela nunca viu na vida. Sabe o que Eliezer faz? O que todo crente precisa fazer. Ele ora. Ele fala assim: Deus de Abraão, eu estou aqui,
Eu andei 740 quilômetros. Eu não sei quem eu estou procurando, mas o Senhor sabe. Eu estou com muita sede. E eu vou fazer o seguinte: já está ficando de tardezinha, o sol já está caindo. E agora é um horário em que as mulheres vêm buscar água para levar para suas casas. A mulher que me der água e der água para os meus camelos, essa é a mulher escolhida pelo Senhor. Tá certo? Tá certo. Tem que ter um marco. Meus irmãos, não é que a tarde chega e eis que vem uma mulher formosa, como diz a palavra de Deus, chega e aproxima do servo de Abraão, e ele então olha e fala: bom, essa aí serve, vamos para o teste. Moça, dá um copo com água. E ela então fala: pois bem, eu desço lá e busco água para você. Naquela época não era simplesmente chegar para o diácono, ele abrir a torneira e a água sair. Era necessário descer uma escadaria mais ou menos do tamanho dessa aqui que a gente desce para chegar no refeitório, chegar até o poço, jogar a vasilha e trazer a água de volta. Era um trabalho. Ela subia a escada e trazia água fresca. A mulher então disse para o servo: pois bem, eu trago água para você. E servo, você não quer que eu dou água para os seus camelos também, não? Eliezer olha para o céu e diz: obrigado, Deus, é essa mulher. Queridos, não tinha como ser outra. Você já viu um camelo? Você sabe quantos litros de água bebe um camelo? Com sede. Que andou um mês armazenando água. Um camelo é capaz de beber 95 litros de água. Sabe quantos camelos tinham? 10. 950 litros de água. Sabe quantos litros cabia num jarro? Aproximadamente 12. Sabe quantas vezes Rebeca subiu e desceu para levar água para aqueles benditos camelos? 80 vezes. Se não fosse aquela, não ia ser mais nenhuma. O servo então, depois daquele resto de tarde, vendo aquela mulher subir e descer a escada, mostrando que era uma mulher hospitaleira, tal como Abraão foi um dia, ao receber aqueles 3 homens na sua casa, fazer um churrasco, participar da comunhão com aqueles homens, e um dos homens era o próprio Deus. Aquele servo então olha para Rebeca e pensa: só pode ser ela. E ele então pergunta: mulher, de quem você é filha? E ela fala: eu sou filha de Betuel, que é filho de Naor, irmão de Abraão. Sou neta de Milca. O servo então pensa: é agora. Aquela mulher o convida para um banquete na sua casa. Ele chega, já saciado, já tranquilo, com todas aquelas riquezas. O irmão de Rebeca chama-se Labão. E a gente vai ver o que esse homem ainda vai aprontar no livro de Gênesis. Mas quando Labão olha para o servo de Abraão, Eliezer, ele vê aquelas riquezas todas. O olho dele estala. E ele fala: essa é a minha oportunidade de ganhar muito dinheiro. Oferecem um banquete para aquele homem. E o servo de Abraão diz: eu não vou comer nada enquanto eu não contar para vocês o que eu vim fazer aqui. A comida está na mesa,
esfriando. E Eliezer então começa a falar: eu saí da terra do meu chefe, do meu senhor, andei 740 quilômetros em busca de uma noiva para Isaac, filho de Abraão. Orei ao Senhor e pedi um sinal do céu. Essa mulher cumpriu todos os requisitos. Rebeca, você quer casar com Isaac? Rebeca não sabia quem era Isaac. E ela disse: eu vou com o Senhor. A família de Rebeca insistiu e disse: fique pelo menos 10 dias aqui. E o servo falou: eu vou comer e amanhã cedo nós vamos embora. Você topa, Rebeca? Rebeca falou: é só o tempo de eu arrumar minhas malas. Lá está Rebeca saindo da sua região, andando 740 quilômetros, chegando até a região de Beer-Lahai. E lá está Isaac, filhinho do papai, 40 anos e até agora nada. Tinha sido criado em berço de ouro, não podia cair, que a mamãezinha levantava. Era um mimado dentro de casa, sem a mínima estrutura. Quando de repente ele olha aquela comitiva e ele vê apenas os camelos. Homem é bobo, né? Sabia que o servo tinha ido atrás da esposa dele. E quando ele olha para o monte, ele vê camelo. A mulher é esperta. Rebeca lá de cima do monte olha e fala assim: quem que é aquele rapazinho ali? Aquele ali é Isaac. É um filho do meu servo, seu futuro marido. Rebeca então cobre o seu rosto com véu, chega diante da tenda. Ali acontece a cerimônia do casamento. E a palavra nos diz que Isaac leva Rebeca para a tenda. Consuma o casamento. Ama a sua esposa. A tenda que estava vazia de esperança pela morte de Sara, agora está preenchida com a chegada de Rebeca. A esperança para a continuidade do povo de Deus. Irmãos, eu olho para esse texto e eu enxergo nele duas lições periféricas e uma lição central. Primeira lição periférica: é importante não se casar com cananeias. A espera de Deus é sempre providente. Decisões precipitadas levam ao fracasso. Na hora de iniciarmos um relacionamento, precisamos colocá-lo diante do Senhor e dizer: eu não quero me casar com alguém que não sirva ao Senhor. Eu não quero ser precipitado na minha ação como Ló havia sido, olhando para Sodoma e se enchendo com a beleza da terra. Jovens, adolescentes que aqui estão, não olhem para as meninas e para os meninos, para os jovens que têm a beleza destacada apenas, porque a verdadeira beleza procede do coração. O verdadeiro relacionamento não é aquele tido pela beleza e pela intensidade dos traços ou das curvas. Isso passa, isso cessa. O verdadeiro relacionamento é aquele que é colocado diante do Senhor. Não precipite nas suas decisões. Peça ao Senhor o homem certo, a mulher certa. Um casamento frustrado é prejuízo para a vida inteira. Segunda lição periférica: precisamos ser homens e mulheres de oração. Diz a palavra do Senhor que o servo orou e obteve resposta. Ele queria um sinal de Deus e ele teve. Ele orou e Deus falou. Até quando nós vamos permanecer calados diante de Deus?
Quer que Deus fale contigo? Ore, leia a palavra, viva em harmonia com aquele que é Senhor da história e deixe com que Ele mesmo trace os próximos planos para a sua história. Só que para mim tudo isso é secundário nesse texto. A lição desse texto é uma só: Deus, na sua providência, opera em cada detalhe. Esse texto não é um chamado apenas para olharmos a beleza do casamento, olharmos apenas para os passos que nós devemos dar para escolher a pessoa certa. Esse texto nos mostra que Deus está claramente interessado na continuação da linhagem do povo de Deus, da semente da mulher. Deus queria que os filhos de Eva continuassem se multiplicando. Deus queria que a sua descendência continuasse se multiplicando diante de uma descendência falha e pecadora. Esse texto nos ensina que Deus está preocupado em providenciar os remanescentes fiéis para a sua obra. A tenda de Abraão estava vazia, mas a tenda do povo de Deus, agora com a chegada de Rebeca, ganha a esperança de que o Israel de Deus vai continuar brotando. Que assim como Abraão e Sara geraram a Isaac, Isaac e Rebeca vão gerar a Jacó e Esaú. Jacó será o Israel de Deus, terá os seus 12 filhos, continuará a sua promessa. E assim como Rebeca olhou para o servo e disse: eu irei para me casar com o filho de Abraão, uma mulher na plenitude do tempo disse para o anjo: aqui está a sua serva, cumpra em mim a sua vontade. Rebeca pré-anuncia a chegada do grande e do Senhor, que é a semente do povo de Deus, Cristo Jesus, o eterno e o amado de nossas almas. Assim como Rebeca se predispôs a continuar a linhagem do povo de Deus, Maria também se dispôs a fazer parte do grande projeto de Deus. Mas não se trata de Rebeca, não se trata de Maria, não se trata de Abraão, não se trata de Isaac, se trata de Cristo Jesus, o Senhor da igreja. Se trata de Deus, o nosso Pai, que está preocupado em continuar a expandir o seu reino sobre a face da terra, como estava também preocupado em expandir o seu povo na terra prometida. Por 4 vezes nesse texto, do versículo 1 ao versículo 67, nós lemos a expressão chave, quando o servo do Senhor, o servo de Abraão, diz: o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Ele vai continuar os seus propósitos e ele continuará cumprindo a sua vontade. Deus tem um plano para a história: expandir o seu povo e o seu reino. Fica aqui a nossa preocupação e as nossas lições práticas. Será que de fato a igreja do Senhor não será esquecida no presente século? O secularismo, o materialismo, o consumismo, o hedonismo dessa geração, será que vai continuar o testemunho do Senhor? Será que os nossos filhos, os nossos netos, serão membros da igreja no futuro? O que será do povo de Deus diante de uma nação polarizada, corrupta, entregue nas mãos de diversas e vãs filosofias?
a uma igreja que tem reduzido o seu testemunho nas mãos de homens. Até quando o testemunho da igreja ficará quieto, calado e emudecido? Queridos, esse texto nos ensina algo muito relevante para os nossos dias. Assim como Deus continuou a linhagem de Abraão, através do casamento de Isaac e Rebeca, Ele também continua o seu pacto com a igreja, no casamento entre Cristo e a sua noiva. O testemunho da igreja não vai morrer. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A nossa geração continua pregando o evangelho daquele que vive e reina. Por isso, saia do comodismo que você está sentado. Erga o braço, erga a voz. Olhe para as promessas do Senhor, que não deixou com que o seu plano fosse frustrado e impedido de continuar. Olhe para essa linda cerimônia de casamento e saiba que nós somos a noiva de Cristo Jesus, que hoje nós partilharemos do pão e do cálice, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha, anunciando o grande banquete de casamento que nos está preparado. Por isso, não pense que a missão da igreja é exclusiva para a sua geração, para o seu método ou para a sua forma de viver. A missão da igreja continuará pelos séculos dos séculos. E pela graça do Senhor, nós continuaremos a ver homens e mulheres assentando-se nesses bancos, ouvindo o verdadeiro evangelho, rendendo as suas vidas aos pés de Cristo Jesus. E o testemunho continuará até quando Cristo voltar. A tenda de Sara não está mais vazia. A igreja do Senhor jamais será vencida. Avante, povo de Deus, para o glorioso casamento e para a gloriosa obra que nós fomos chamados a pertencer, a obra do Senhor Jesus. Pare hoje de achar que você está muito atarefado para servir no reino de Deus. Faça parte dessa grande obra da igreja do Senhor, que continuará pelos séculos dos séculos. Enquanto nos preparamos para partilhar desse glorioso banquete, louvemos ao Senhor com o hino de número 300. Ao som do piano, em pé, louvemos ao Senhor.